Iniciando a aula 3, Estatuto do Corpo de Bombeiros Militar, Lei 11.416 de 1991. Na aula 3, trataremos de direitos e prerrogativas. A gente falou de obrigações e deveres na aula 2. E de generalidades na aula 1. São direitos do bombeiro militar, artigo 50. Norma oficial. A garantia da patente em toda a sua plenitude, com vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes. Norma oficial tem a garantia de que a sua patente, seja ela de tenente, capitão, tenente coronel, major, coronel, ela é plena e tem vantagens, prerrogativas, mas também tem os deveres a ela inerentes. Receber soldo integral quando transferido para a reserva de ofício por atingir idade limite de permanência no posto de graduação. O que significa isso? É um direito do bombeiro militar que quando ele vai para a reserva de ofício, o que é de ofício? É que ele não pede. Aquilo que é de ofício é aquilo que não depende da vontade, da motivação por parte do interessado. Quando ele vai para a reserva porque ele atingiu uma idade limite que está prevista nas diversas legislações que tratam das carreiras do bombeiro militar, ele tem direito a receber o salário integral. Ou seja, eu não quero aposentar, mas eu tenho que aposentar, então eu vou levar o salário integral. O uso das designações hierárquicas, ou seja, é um direito do bombeiro militar dizer qual é a sua hierarquia. Eu sou o sargento, eu sou o cabo, eu sou o capitão, eu sou o major. É outro direito, a ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação. O que significa isso? Se eu sou subtenente, eu posso ser comandante de uma guarnição de bombeiros militares. Se eu sou capitão, eu tenho direito a ser comandante de uma companhia bombeiro militar. Então, já que eu tenho aquele cargo, eu tenho o posto ou a graduação, eu tenho direito de ocupar os cargos as funções correspondentes. Outro direito, a estabilidade quando praças com 2 ou mais anos de tempo de serviço efetivo. O que significa isso? Se eu sou praça e já passei o período probatório, aquele período em que eu tenho instabilidade, depois de 2 anos eu sou estável no meu serviço. Para poder mexer com a minha estabilidade, eu tenho que fazer uma besteira muito grande e, além de tudo, tem que ter um processo que tem que ser feito conforme a norma, a legislação, para poder provar que eu devo perder o meu cargo. Eu tenho direito a perceber remuneração. O que é isso? Eu tenho direito a receber meu salário. Eu tenho direito à assistência médica hospitalar. Então, o bombeiro militar, ele tem direito à assistência médica hospitalar. Ah, é o plano de saúde? Também. Mas dentro da instituição bombeiro, existe o quadro auxiliar de saúde, com médicos e odontólogos que prestam a assistência regular ao militar quando ele precisa e para o exercício da sua atividade. As inspeções anuais de saúde, para verificar como é que está a saúde do militar, se ele apresenta condições mínimas de trabalho, a assistência odontológica, verificando, fazendo prevenção, mas também fazendo correção de problemas odontológicos e assim por diante. Outro direito do bombeiro, funeral, para si. Isso quer dizer, se o bombeiro falecer, a instituição tem a estrutura através de uma fundação, que a gente chama Fundação Dom Pedro, para apoiar no funeral do militar. A alimentação quando em atividade. Quer dizer, o bombeiro militar está em serviço, ele tem direito à alimentação, segundo o estatuto. Na prática, isso caiu já há alguns anos, quando a forma de pagamento de salário do bombeiro militar ela mudou. A gente tinha o auxílio alimentação até aí por volta de 2007, 2008. A carreira foi mudada, o salário foi melhorado brutalmente, lá 2007, 2008, e ao invés de pegar auxílio alimentação, auxílio transporte e colocar tudo isso no contra-cheque, foi criado subsídio. Então, o auxílio alimentação, nesse momento, deixou de ser pago, com a melhora do salário, com a mudança da forma de pagamento. Só que a alimentação pro estatuto, ela é um direito. Caiu na prova, a alimentação é um direito do bombeiro militar. Sim, pelo estatuto é verdade.
Moradia para o bombeiro militar em atividade, em alojamentos da corporação ou habitação para si e seus dependentes quando disponíveis. Então, o bombeiro militar ele tem direito à moradia pelo estatuto, sim, ou em alojamentos da corporação, ou em habitação para si e seus dependentes, quer dizer, uma casa para ele e para os parentes, quando disponível. Existem alguns locais que têm casas funcionais e, havendo a disponibilidade, ela pode ser cedida, mas isso é uma exceção. No geral, não existe moradia funcional para o Corpo de Bombeiros. Tá? Com relação ao alojamento, o solteiro que quiser e precisar, os comandantes de OBM não têm restrição à permanência dele nos quartéis. Então, pelo estatuto, o bombeiro militar tem direito à moradia. Direito a transporte para deslocamentos no interesse do serviço, inclusive em caso de mudança para a cidade. Ou seja, o bombeiro militar, ele trabalha em uma cidade, mas ele atende, aquela unidade de bombeiro atende várias cidades ao redor. Toda vez que um bombeiro tiver que deslocar para um serviço, seja ele qual for, um serviço de resposta, combater um incêndio, fazer uma busca de um desaparecido, ou um serviço preventivo, como inspeções técnicas em edificações, ele tem direito para esse deslocamento a uma viatura ou meios para ser transportado. Tá? E no caso de mudança de cidade ou mudança de sede, se ele é transferido de uma cidade para outra, ele recebe o apoio do bombeiro militar com o transporte da sua mudança. E, se for preciso, da sua família, inclusive. A constituição de pensão bombeiro militar. O que significa isso? Em caso de falecimento, o bombeiro, o salário dele é repassado ao dependente, na forma de pensão, é um direito. Tá? Todo bombeiro militar tem direito à promoção. A promoção é um direito. Ela não é nenhum outro tipo de qualificação com relação à norma. Todo bombeiro militar tem direito à promoção. As férias, afastamento, também tem direito a férias, afastamentos temporários de serviço e as licenças. Faz parte do rol de direitos a férias, 30 dias anuais, afastamentos temporários do serviço, que são descritos posteriormente, e licenças, também são afastamentos. Outro direito do bombeiro militar, transferência para a reserva remunerada a pedido ou a reforma. Todo bombeiro militar tem direito de ir para a reserva remunerada. Ele cumpriu os 30 anos, o bombeiro precisa muito que ele continue trabalhando, mas é um direito dele solicitar que ele vá para a reserva remunerada ou, estando na reserva, solicitar a reforma, justificando o motivo pelo qual ele quer ir para a reforma. Lembrando, a diferença da reserva remunerada para a reforma é a possibilidade da reconvocação. Né? Na reserva remunerada, o bombeiro ele praticamente permanece na ativa, ele pode ser reconvocado. Não é comum, mas pode ser. E na reforma, ele não é mais convocado, ele realmente está aposentado. É um direito do bombeiro militar, isso é extremamente importante, a demissão e o licenciamento voluntários. A gente vai ver a diferença de demissão e licenciamento. Demissão é para oficiais, licenciamento é para praças, mas eu não sou obrigado a permanecer na instituição. Eu tenho o direito voluntariamente de me demitir ou pedir licença, de me afastar da instituição. Eu entrei, eu nunca mais posso sair. Isso não existe. Isso aqui não é maçonaria, que você entra e vai ficar ali na instituição até morrer. E mesmo lá eu acho que existe a possibilidade da pessoa sair. Aqui, não. No Corpo de Bombeiros Militar, se você não quiser mais, você solicita a sua demissão ou o seu licenciamento voluntário. Outro direito que é muito importante, o pessoal fica curioso às vezes, todo bombeiro militar ele tem direito ao porte de arma quando se tratar de oficial em serviço ativo ou na inatividade. Quer dizer, o oficial ele tem direito a portar a sua arma. Ponto. Quem diz isso é o estatuto, quem diz isso são diversas leis, inclusive o famigerado Estatuto do Desarmamento diz lá que os oficiais das forças auxiliares têm direito a porte de arma, que os militares em geral. Então, o oficial ele tem direito ao porte de arma. Salvo se, quando inativo, quer dizer, quando ele vai para aposenta, ele teve alguma alienação mental, ele tem algum problema mental, ele tem crise de pânico, ele tem uma condição mental que impede ele de ter arma, e ele perde o porte. Tá? Ou se for condenado por crime contra a segurança do Estado ou outra atividade que desaconselha aquele porte. Então, o cara é problemático, tem
dificuldade de comportamento, ele pode perder o porte. Mas isso é a exceção. Em regra, o oficial, de tenente para cima, ele tem o direito de ter o porte de arma. E as praças? Ah, mas isso é injusto. Não, a praça tem o mesmo direito. Tá? A única diferença é que isso é regulado pelo comandante-geral. Pode ser criado algumas regras específicas para que esse praça tenha o direito de portar a sua arma. Muito interessante a gente ver o que está escrito aqui. Está falando de porte. Ah, mas o que é aí? Qual a diferença? Posse é o direito de adquirir uma arma de fogo para um endereço qualquer, dentro das normas legais. Isso, tanto praça quanto oficial bombeiro militar, é um direito dele e não pode ser retirado. O comandante-geral não pode falar, não, nenhum praça vai poder comprar armamento mais. Não, ele tem o direito garantido e é facilitado. É muito mais simples, muito mais barato para que o bombeiro militar, seja ele praça ou oficial, adquira a posse de arma de fogo. Tem regras, é controlado, mas é muito mais simples do que para o cidadão comum. E o custo é mais baixo também, porque ele é dispensado de diversos cursos e laudos que o cidadão comum tem que fazer. Isso falando de posse. O porte, que é o direito de andar com essa arma, é outra coisa. Portar a arma, estar com ela na cintura, ir para qualquer lugar dentro do território brasileiro, aí sim, é um direito do oficial e é um direito da praça, mas ele é regulado também pelo comandante-geral. Mas hoje, no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, as restrições são praticamente zero. O militar, ele tendo condições psiquiátricas, psicológicas de ter arma, ele tem a sua arma. Também são direitos do bombeiro militar. Promoção ao posto ou graduação imediatamente superior e a receber sua remuneração quando contar pelo menos 30 anos de serviço. As legislações, elas estão mudando. Isso daqui já não é desta forma em outras legislações. Mas se no concurso disser, segundo o Estatuto do Corpo de Bombeiros Militar, o bombeiro tem direito à promoção a um posto ou graduação imediatamente superior e receber sua remuneração quando contar pelo menos 30 anos de serviço, é verdadeiro pelo Estatuto. Na prática já mudou. E o que é, interpretando isso, o que significa isso? Promoção ao posto ou graduação imediatamente superior é o seguinte: eu vou me aposentar, eu completei 30 anos de serviço, eu sou segundo sargento, eu vou ser promovido com a graduação imediatamente acima, ou seja, eu vou ser promovido como primeiro sargento. E vou para a reserva remunerada, eu vou aposentado recebendo como primeiro sargento. Se eu sou capitão, com 30 anos de serviço, eu vou requerer a minha aposentadoria, a minha reserva remunerada, eu tenho o direito a ser promovido a major, que é o posto imediatamente acima, e receber como major. Isso significa o que está escrito aqui. Tá? Seguindo, o oficial que contar mais de 30 anos de serviço, quer dizer, ele passou de 30, quando ele for para inatividade, ele for para a reserva remunerada, ele terá seu provento calculado sobre o correspondente ao posto imediato. Se no Corpo de Bombeiros existir esse posto imediato ao seu, mesmo que em outro quadro. Isso aí é bem simples. Tem um quadro de oficiais administrativos em que o posto máximo da ativa é major. O cara vai passar ali segundo tenente, primeiro tenente, capitão, e o máximo que existe é major. Ele vai para a reserva, pelo dispositivo de ir um posto acima, ele iria como tenente-coronel, mesmo que no quadro dele de oficial administrativo não tenha. Só que existe dentro do Corpo de Bombeiros esse posto de tenente-coronel. Tá? Se for ocupante do último posto do Corpo de Bombeiros, ou seja, se ele for coronel, ele terá os proventos calculados, tomando-se por base o soldo de seu posto acrescido de um percentual fixo. Ou seja, você aposentou no último posto da sua corporação. Você é coronel. Você não pode ser promovido a general, porque não existe general no Corpo de Bombeiros. Só nas Forças Armadas, oficiais generais. Então você vai receber um percentual de salário a mais por isso, que é o que se chama de IP20, que é o índice percentual de 25%. Tá? Isso tudo caiu. Isso ainda é previsto no Estatuto, que fique claro. Se você for entrar no bombeiro pensando nisso, que você vai ser promovido com 30 anos, não é mais, é 35.
Você for entrar no bombeiro pensando que você vai ser, na hora de que for aposentar, vai ganhar um posto acima e ganhar um salário acima, também não existe mais. Mas no estatuto existe. Então, pro estatuto, você tem que saber que é assim. Isso vai ser atualizado em breve. Muito posteriormente, provavelmente no próximo concurso, vai estar tudo alinhado, tudo otimizado para que não tenha essas discrepâncias. Mas para a prova não há discrepância nenhuma. O que manda é o que está no estatuto. Os subtenentes, quando forem transferidos para inatividade, terão os proventos calculados sobre o soldo correspondente ao posto de segundo tenente. Ah, por que está deixando isso bem claro? Porque, a princípio, a carreira do praça ela termina como subtenente. Não são carreiras iguais. É uma carreira de praça e uma carreira de oficial. Então, a princípio, o subtenente ele não teria possibilidade de sair um posto acima. Ele encaixaria ali na questão dos 25% a mais de soldo, né, no posto máximo que ele alcança. Mas o estatuto ele já traz essa possibilidade, que o subtenente ele vai poder se aposentar como segundo tenente, que é a carreira de oficial, mesmo ele nunca tendo sido oficial, só que é na reserva, é aposentado. As demais praças que contem mais de 30 anos de serviço, ao serem transferidas para inatividade, terão os proventos calculados, tal, repete a mesma coisa. Então, tanto para a praça quanto para oficial, a regra é a mesma. Completou 30 anos de serviço pelo estatuto, você vai aposentar com um posto acima do seu e ganhando o salário correspondente ao novo posto, ou a graduação. São direitos do bombeiro militar ter dependentes. Isso significa o quê? O dependente, por exemplo, na folha salarial, ele aumenta o desconto do imposto de renda. O dependente tem direito a ser pensionista no caso da morte do bombeiro, entre outras coisas. E quem são os dependentes para o Estatuto Bombeiro Militar? Primeiro, a esposa ou o esposo. Nessa época, o Estatuto, quando ele foi feito em 1991, não havia o ingresso de mulheres no Corpo de Bombeiros. Então, muita coisa que a gente vai ver aqui fica parecendo que é só para homem, mas é também para mulher. Então, a partir de 2001, entrou no Corpo de Bombeiros a primeira turma de bombeiros femininos, que são as primeiras mulheres que entraram no Bombeiro do Estado de Goiás. Então, primeiro, quem são os dependentes do bombeiro? A esposa, está escrito aí. Filhos, cara, isso pode ser um peca na prova? Pode. Já imaginou? Coloca lá, segundo o Estatuto do Corpo de Bombeiros Militar. Marcas alternativas verdadeiras. Aí você vai lá e coloca assim, são dependentes do Corpo de Bombeiros, a esposa e o marido. Pelo Estatuto, não. Pelo Estatuto é a esposa. A gente tem que ficar muito atento nisso na questão de prova. Mas, na prática, sim. O esposo da bombeira militar é dependente dele. Filhos menores de 21 anos, inválidos ou interditados de qualquer idade. Então, filhos menores de 21 anos, vírgula. Todo filho menor de 21 anos. O filho que for inválido ou interditado. O que é o inválido? É aquele que tem uma incapacidade física. O interditado é aquele que tem uma incapacidade mental. Tem algum problema mental, não é capaz de cuidar de si próprio. Então, esses aí, tanto o inválido quanto o interditado, não importa a idade. Pode ter 50, 40 anos, porque ele depende do pai ou da mãe. A filha solteira, sem remuneração. Então, a filha mulher, independente da idade, pelo estatuto, se ela for solteira e não trabalhar, ela é dependente do bombeiro. Mesmo que ela seja extremamente saudável, tem lá 40 anos, vive na casa do pai e da mãe, se ela não tem remuneração, e a gente vai ver daqui a pouco que esse não ter remuneração é bem específico. Ela teoricamente é dependente bombeiro militar. Filhos estudantes com menos de 24 anos, não importa homem ou mulher, tem menos de 24 anos também permanece como dependente de forma legal. A mãe viúva, que não tenha remuneração. Então, a mãe do bombeiro ou da bombeira, se ela é viúva, ela é automaticamente considerada dependente do bombeiro. Enteados, filhos adotivos, tutelados, nas mesmas condições anteriores. Então, o que vale para o filho legítimo, vale para o enteado, que é o filho da esposa, os adotivos, que são aqueles legalmente tratados como filho, o documento dele vai ter o pai adotivo como pai, e os tutelados. O que é o tutelado? É aquele que não é nem filho,
mas é menor e é tutelado. A guarda dele está com o bombeiro militar. A viúva, enquanto em viuvez, ou seja, ela não pode deixar de ser viúva, se ela casar de novo, ela perde. E os dependentes anteriores sobre sua responsabilidade. Então, a viúva, se ela permanecer em viuvez, e os filhos dela, os filhos solteiros, a filha solteira da viúva, o filho estudante da viúva, tudo aquilo que a gente viu antes, se a viúva do bombeiro ou o viúvo do bombeiro, enquanto em viuvez, os seus dependentes também manterão a mesma regra anterior, tá? Então, o bombeiro morreu, ficou a mulher, ela passa a ser pensionista, ela assume a condição de representante do falecido na questão do salário, ela é a pensionista, é como se ela fosse a bombeira, só que ela não tem direitos e prerrogativas nem os deveres, ela só tem o salário. E os seus filhos são seus dependentes. A ex-esposa, com pensão judicial transitada em julgado. O que é transitada em julgado? É aquilo que não cabe mais recurso, o processo foi encerrado. Enquanto ela não contraiu matrimônio, ela é dependente do bombeiro militar. Ah, como assim? Então ela vai ter direito se o cara separou, ele está solteiro e ele morre, a ex-esposa vai ficar com o salário dele? Não. A ex-esposa permanece com direito à pensão judicial, até que ela morra ou até as condições da pensão. Ah, então, aquela porcentagem, se é 30% é a pensão judicial, ela vai permanecer recebendo aquilo até o fim da vida dela. E o resto do salário vai ser distribuído como pensão para quem forem os outros dependentes, filho, ou a nova esposa e assim por diante. Ah, então eu casei, o bombeiro casou, separou. A ex-esposa tem direito a uma pensão. Ele casa de novo. Aí ele morre. A ex-esposa deixa de receber a pensão e a atual esposa fica com o salário dele? Não. A atual esposa fica com a porcentagem do salário excluído a pensão que permanece para a ex-esposa. Os dependentes do bombeiro, mediante declaração ou comprovação. Então tá, a gente estava falando até agora de filhos, esposa, que é o cônjuge, mãe, nessas condições. Mas isso quer dizer o quê? São parentes. Mas existe a possibilidade de dependente sem ser parente? Sim. Como? Mediante declaração ou comprovação. Tem que ter dependência econômica e viver sob o mesmo teto. Então, se o estatuto, se tiver lá na prova, segundo o estatuto do Corpo de Bombeiros Militar, apenas filhos tutelados, enteados, esposas, viúvas e mães têm direito à pensão. São dependentes. Errado. Outros podem ter também dependência. Qualquer pessoa pode se depender de um bombeiro, desde que dependa do dinheiro dele para viver, quer dizer, viva às custas dele e debaixo do mesmo teto. Não existe dependente que viva fora do mesmo teto se não for filho ou esposa, tá? Então, primeiro, filhas legítimas e adotivas enteadas quando viúvas, separadas, divorciadas sem remuneração. Lembra lá que é considerado dependente imediatamente a filha mulher solteira sem remuneração. Ah, então a filha casou, pronto, ela não é mais dependente. Não, ela pode ser ainda, desde que ela tenha se separado ou se divorciado e permaneça sem remuneração. Então a filha do bombeiro militar tem 26 anos, solteira, mora debaixo do teto dele, ela é considerada dependente. Aí ela se casa. A partir de agora, ela não é mais considerada dependente. Aí, de repente, ela não dá certo, separa do marido, tem 3 filhos que seja, e vai voltar de novo sob o teto do pai, morar debaixo do teto do pai, e o pai vai sustentar ela, porque ela não tem remuneração. Ela volta a ser dependente. Só que, para isso, tem que fazer uma declaração judicial e comprovar, mas ela permanece agora como dependente. Isso não importa se é filha legítima, adotiva ou enteada, tá? A mãe solteira, madrasta viúva, sogra viúva ou solteira, assim como separados e divorciados, sempre debaixo do mesmo teto e sem remuneração. Então vamos lá. A mãe do militar, ela é uma mãe solteira, ela não tem marido. Se comprovar que ela vive sob o mesmo teto, que ela depende econômico, ela é dependente. Lá imediatamente, naquela primeira parte que a gente viu anteriormente, está falando aqui, ó, da mãe viúva.
Agora aqui está falando da mãe solteira. Isso se aplica também à madrasta, sogra, solteira ou viúva, assim como separadas. Então, se a mãe, a madrasta ou a sogra, elas estão solteiras ou elas são solteiras ou ficaram viúvas ou se separaram, e elas passam a viver sob o mesmo teto do bombeiro militar, ela passa a ser dependente. Aí estende ainda mais. Irmã, cunhado, as sobrinhas solteiras, as viúvas, as sobrinhas separadas ou irmãs separadas judicialmente ou divorciadas, sem remuneração. Ou seja, todo mundo que vier morar com o bombeiro militar, se ele não tiver remuneração e for dependente, dependente financeiramente dele, passa a ser considerado como dependente. Ah, mas para que eu tenho que saber isso? Porque em caso de morte, pensão, por exemplo, essas pessoas têm direito à pensão do bombeiro militar, entre outras coisas. O irmão, o cunhado e o sobrinho, menores ou interditados, sem outro arrimo, sem ninguém para cuidar. Então, se o irmão do bombeiro, um cunhado, que é o irmão da esposa, um sobrinho, e eles são menores de idade, têm menos de 18 anos, ou são interditados, aqueles que não conseguem responder por si, têm mentalmente incapazes, eles não têm mais ninguém para cuidar. Pode ser feita uma declaração judicial de que eles são dependentes, vão viver sob o mesmo teto e passa a ser dependente do bombeiro militar. O neto órfão, menor inválido ou interdito. Então, neto do bombeiro, órfão, menor ou inválido ou interditado. O que é um inválido? Ele tem alguma deficiência. O interditado não responde por si próprio, é doido, tem algum problema mental. De forma bem simplificada e preconceituosa, mas é isso. Tá? E esse também vai ser dependente do bombeiro. Ou seja, praticamente todo mundo. E esses que a gente viu têm grau de parentesco. E ainda existe essa possibilidade. Dependentes do bombeiro, mediante declaração ou comprovação. Quer dizer, vai lá na justiça e faz uma declaração de que aquela pessoa depende. Com dependência econômica, morando sob o mesmo teto, sem grau de parentesco, é possível ser dependente legal do bombeiro militar? Sim, se a pessoa que vive no mínimo há 5 anos sob exclusiva dependência econômica comprovada está em justificação judicial. Simplificando, a pessoa que vive no mínimo há 5 anos sob dependência do bombeiro militar, dependência econômica, comprovado essa dependência em justificação judicial. Então tem uma pessoa lá, a companheira, ela vive há 5 anos como bombeiro, ela é no mínimo 5 anos e depende, é comprovado judicialmente, por exemplo, a união estável, a pessoa, a mulher, ela passa a ser dependente do bombeiro. A companheira, desde que vive em sua companhia há mais de 5 anos, comprovada a condição e justificação. Acabamos de falar. O menor que esteja sob sua guarda é sustentado e é responsabilidade mediante autorização judicial. Então, o bombeiro militar, ele está com algum menor sob sua custódia judicial, ele também pode ser considerado um dependente nas situações em que isso faça sentido. Moral da história, é extremamente complexo definir. Na regra, praticamente todo mundo pode ser considerado dependente. Se é o basicão ali, filho, filha, mãe, viúva, é automático. Nas outras condições, se for comprovado que vive no mesmo teto, presta atenção sobre isso, e tem dependência econômica, pode jogar que é sim dependente, que 99% das vezes vai ser. Quando a gente fala que o bombeiro tem direito à remuneração, a gente tem que entender o que é a remuneração. Remuneração é o rendimento proveniente de trabalho assalariado, seja na iniciativa privada ou no serviço público. Parágrafo 4º do artigo 50 não considera aposentadorias, pensões ou outros rendimentos que não vêm do trabalho assalariado como remuneração. Lembra lá que eu falei? A filha maior de 24, a filha mulher solteira, sem remuneração, é considerada como dependente do bombeiro. E o que é remuneração? Se ela for aposentada, porque ela tem algum problema, se ela receber pensão, vamos supor que a filha casou, o marido morreu, ela passa a receber uma pensão do INSS ou do serviço público e volta a morar com o pai. Ela é dependente do pai.
ela tem direito aos benefícios que ser dependente dele trazem. Plano de saúde, ser pensionista do próprio pai e acumular a pensão do marido, por exemplo. Então, remuneração para o estatuto não é aposentadoria, não é pensão ou qualquer rendimento que não venha no trabalho assalariado como remuneração. E ele considera, inclusive, o salário que é recebido de assistência, que não tenha assistência previdenciária oficial. Ou seja, desconsidera, inclusive, o salário de trabalho que não tem assistência previdenciária. Se o cara é informal e ganha lá 10, 15 mil reais, mas como informal não tem assistência previdenciária, não contribui para o INSS, não é segurado para a aposentadoria, também não é remuneração. Para ser remuneração, tem que ter carteira assinada. Então, a única forma de alguém perder ali, de estar sem remuneração, é ele ter um salário com carteira assinada ou ele ser concursado dentro do serviço público e receber um salário pelo seu trabalho. Se ele recebe uma pensão, se ele recebe uma aposentadoria por qualquer motivo que seja, ou ele trabalha sem carteira, ele não tem remuneração para fins legais aí no estatuto. Outro direito do bombeiro militar, ele tem direito de recorrer. O bombeiro que se julgar prejudicado, ofendido por qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico, poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração segundo regulamento específico ou peculiar. Ou seja, se você se sentir prejudicado dentro do militar, hierarquia e disciplina é horrível, que você tem que cumprir ordem de qualquer jeito, se você for prejudicado, você vai ficar calado. Negativo. Você tem o direito de recorrer. E isso foi feito lá em 1991, na época do Estatuto, já estava prevendo, porque veio da própria Constituição de 88. Hoje é ainda mais difundido e mais utilizado. Todo mundo pode recorrer, dentro das regras, dentro dos regulamentos. Você tem o direito de recorrer se você se sentir prejudicado. Por exemplo, o oficial, que ele não entrou no quadro de acesso, quer dizer, eu tenho direito a ser promovido, eu tenho tempo e tem vaga, é feito um quadro listando aquelas pessoas que podem ser promovidas. Se o oficial ele não entra nesse quadro, ele pode recorrer. E no estatuto diz que ele tem até 15 dias para isso, não prescreve o direito. O que é prescrever? Prescrever é deixar de valer, é deixar de ter o direito. Então, com relação a questões disciplinares, vai vir lá no regulamento próprio, no regulamento disciplinar, no código de ética. E no resto, que não está incluído nesses dois casos, 120 dias. Então, em regra, você tem o direito de recorrer contra qualquer ato dentro do bombeiro que você se sentir prejudicado. Você tem 120 dias desde que o ato aconteceu, senão você perde esse direito. A exceção é para o oficial que está fora do quadro de acesso, que ele tem 15 dias, porque senão também, 120 dias depois do quadro de acesso, a promoção já aconteceu, ele perdeu. E questões disciplinares, vai ver lá o regulamento. Então, o regulamento fala lá que se você foi punido, lá tem o prazo de prescrição. Tá? Mas, no geral, são 120 dias. Outro direito do bombeiro e é muito utilizado. O direito eletivo. Ele tem direito, o bombeiro militar, de se eleger. Ou seja, o bombeiro ele tem direito a se candidatar para cargos públicos, cargos eletivos, vereador, prefeito, deputados em geral, senador, governador e presidente. Tá? Como que ele faz isso? Se ele tem menos de 10 anos de serviço, ele se afasta da atividade. Ele perde o cargo. Se você tem menos de 10 anos de serviço e você quer se candidatar, a partir do momento que você se candidata, você perde o cargo. Não tem como. É o caso do Sérgio Moro lá. Ele não se candidatou, mas ele ocupou um cargo diferente da destinação dele, que é a mesma coisa, ele deixou de ser juiz para ser ministro. Ele não tem como voltar depois, agora eu quero ser juiz de novo. Não, ele abandona. Se você quer se candidatar, é bombeiro militar e tem menos de 10 anos, você tem que deixar, você vai pedir demissão ou se licenciar, no caso de ser praça, demissão para oficial, e vai lá candidatar. Perdeu, azar o seu, vai fazer outra coisa da vida, tá? Ah, mas eu tenho mais de 10 anos de serviço. Opa, aí você tem um privilégio maior. Você tem o direito de se candidatar. Durante esse período você é afastado, agregado, permanece ganhando o seu salário, e se você for eleito,
beleza. Aí você sai do corpo de bombeiro e não pode voltar depois. Mas se você perder, você volta ao trabalho normalmente. Então qual a diferença para quem tem menos e mais de 10 anos? Menos de 10 anos, você quer candidatar, você sai do bombeiro e não tem como voltar mais. A não ser que você preste concurso público de novo. No caso, você ter mais de 10 anos, você se candidata. Se você for eleito, você sai do bombeiro e não volta mais. Mas se você perder, você volta ao trabalho normalmente, você não perdeu nem um mês do seu salário. Tá? E se você for com mais de 10 anos, se você se aposentar, pronto, eu aposentei, e agora? Você aposentou não. Se você foi eleito, você candidatou, você tem 15 anos de serviço, e você se candidata a vereador na sua cidade, e aí você foi eleito. Na hora que você for diplomado, você é desligado do Corpo de Bombeiros. Só que você não deixa de receber salário. Você vai receber o salário proporcional ao seu tempo de serviço. Se você trabalhou a metade do seu tempo de serviço, você leva a metade do seu salário na graduação ou curso que você tiver. Isso daí é mais uma garantia do bombeiro militar. Se você tem menos de 10 anos de serviço e foi eleito, eu saí do bombeiro, eu tinha 8 anos, candidatei a vereador e ganhei. Eu também tenho direito à aposentadoria? Não. Com menos de 10 anos de serviço, você pega, vai embora e não leva nada para casa. O direito à remuneração. O artigo 53 diz o seguinte: o bombeiro militar da ativa tem direito ao soldo, que é o salário propriamente dito, gratificações por tempo de serviço e indenizações. Então, até 2007, 2008, o bombeiro militar ele tinha direito à gratificação por tempo de serviço através do quinquênio. A cada 5 anos ou um quinquênio, ele recebia um acréscimo do seu salário. Para o estatuto isso está válido, hoje não existe mais. Tá? E indenizações. O que são indenizações? Se o bombeiro militar ele está no seu período de folga e ele é chamado para trabalhar, para combater um incêndio lá no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, ele está lá no período de folga dele e ele foi convocado. E ele vai receber uma indenização de tempo de serviço para pagar essa hora que ele está trabalhando no período que ele devia estar folgando. Tá? O bombeiro militar inativo, ele tem direito ao seu salário, assim como o da ativa, igual, com paridade e proporcionalidade, quer dizer, com o mesmo salário, integral, ou cotas do soldo. O que quer dizer isso? Se o cara aposentou, por exemplo, ele foi eleito, ele tinha 20 anos de serviço, ele foi eleito para vereador, ele deixou de ser bombeiro, mas ele foi levado para a reserva, ganhando o equivalente ao tempo de serviço dele, é uma cota, é uma parte. Então o bombeiro militar tem direito ao seu salário ou uma parte, uma cota do seu salário, dependendo de como ele aposentou. E também gratificações de tempo de serviço, que não, se ele quiser levar, e indenizações incorporáveis. Como assim, Rafael? Você falou que indenização não é o que se paga para o cara que está de folga e ele está trabalhando, ele recebe uma indenização daquele período de folga? Sim. Existem outras indenizações, dependendo do tipo de serviço, hoje é muito raro, que eram incorporadas. O cara ele podia levar para consigo, né? Gratificações da mesma forma, gratificação de comando, porque ele é comandante geral. Se ela for incorporável, ele também leva para sua aposentadoria. Podem receber outras remunerações especiais e auxílio alimentação, conforme legislação específica. Pode receber? Pelo estatuto pode. Na prática, a gente não recebe. E na inatividade, eu estou aposentado, como é que são os meus pagamentos? Como é que é o meu provento? Ele é revisto sempre que modificar o vencimento dos bombeiros da ativa. Então você tem paridade. O que é a paridade? Toda vez que subir o salário do bombeiro que está lá no serviço ativo, o que está aposentado e tem a mesma graduação, o mesmo posto, ele vai receber exatamente a mesma coisa. O dele sobe também. Ele não pode exercer a remuneração percebida, ou o que o bombeiro recebe não pode exceder, não pode ser maior do que o bombeiro da ativa. O bombeiro aposentado não pode receber mais do que o bombeiro da ativa. Então, se o bombeiro da ativa não pode receber mais que o aposentado, toda vez que sobe o salário do bombeiro que está trabalhando, tudo que está aposentado sobe. O contrário também vale. O salário do bombeiro aposentado não pode ser maior do que o bombeiro da ativa, a não ser casos previstos em lei. Então, o cara ganhou uma indenização, ganhou um direito à justiça, o salário dele é maior, aí tudo bem, mas a regra é não pode.
O auxílio invalidez. Então, quando o bombeiro está na ativa e ele sofre algum tipo de problema, um acidente incapacitante, ou ele passa a ter um problema mental, ele tem direito a ser reformado. Ele não vai para a reserva, ele não pode ser reconvocado. Ele sai direto da atividade, da ativa, para a reforma. E aí ele não recebe salário, ele recebe auxílio e invalidez. Tá? Então, o bombeiro militar em serviço ativo, que é reformado por incapacidade definitiva, considerado inválido, total ou permanentemente, para qualquer trabalho, ele tem direito ao auxílio invalidez. Nenhum soldo poderá ser menor que um salário mínimo. Mas como assim? Você não falou que o bombeiro que é aposentado, ele tem direito ao mesmo salário do bombeiro da ativa? Se ele foi para a reserva remunerada ou nas condições normais de trabalho, 30 anos de serviço, 35 anos de serviço, tal. Agora ele está lá, no período de folga, o bombeiro militar. Ele vai, pega uma moto e vai viajar. Ele sofre um acidente, infelizmente tem as duas pernas decepadas. Ele não é mais considerado capaz de realizar o serviço bombeiro militar. E ele vai ter que ser reformado, ele vai ter que ir para a reserva remunerada? Não, ele é reformado direto, ele vai direto para a reforma. E ele não recebe o salário integral. Por quê? Não tem nenhuma conexão com o trabalho de bombeiro dele. Ele estava passeando no horário de folga. Se ele tem 10 anos de serviço, ele vai receber proporcionalmente aos 10 anos de serviço. Ah, mas ele é aluno, ele acabou de entrar, ele tem 1 ano e proporcionalmente esse 1 ano de serviço dá R$500. Não, aí nenhum soldo poderá ser menor que o de um salário mínimo. Nesse caso, a própria norma diz, não, ele, por menor que seja o direito dele, pelo menos um salário mínimo ele vai levar. Então, o auxílio invalidez não é integral e não tem paridade. Aliás, a paridade até tem, porque se ele recebe 10% do salário de um sargento, por exemplo, toda vez que o salário de sargento subir, ele vai também receber os 10% do salário de sargento. O acúmulo de remuneração na inatividade é um direito do bombeiro? Sim. O bombeiro pode? Depende. É proibido acumular remuneração de inatividade. O que significa isso? Você não pode ser bombeiro militar, aposentou e você tem a sua aposentadoria inativo. Você vai e começa a trabalhar, você aposentou novo, começa a trabalhar no estado de Goiás também, você passa para um concurso administrativo, qualquer que seja. Você não pode ter as duas aposentadorias, é proibido, porque o bombeiro é de dedicação integral. Exceto, qual que é a exceção? Se você saiu do corpo de bombeiro porque foi eleito, você foi eleito vereador. Aí você passa a receber proporcionalmente o salário do tempo que você trabalhou no bombeiro. E aí você ganha 6 mandatos seguidos de vereador. Você passa a ter o direito de aposentar como vereador lá no município. Você pode ter, sim, nesse caso, as duas aposentadorias. No caso do magistério, se você for professor, você também tem esse direito. Desculpa. Voltando. Se você for professor, você também pode acumular aposentadoria como professor e como bombeiro. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Existe até uma ideia e uma previsão legal para isso, mas hoje não foi regulamentado. Você teria que fazer uma carreira, depois fazer a outra depois de aposentar, tá? Para ter as duas aposentadorias. E cargo em comissão ou contrato para prestação de serviços técnicos especializados. Então, se você foi contratado por ser bombeiro militar para prestar um serviço técnico em uma empresa pública ou numa empresa privada, que você faz, a sua atividade é relativa ao que você faz no bombeiro, você pode também ter a segunda aposentadoria. Então, em via de regra, o que fala o estatuto? Só para finalizar, é proibido. Mas sempre tem a exceção, que é onde você tem mandato eletivo, magistério, tem cargo, onde você presta um serviço técnico especializado. Direito à promoção. Todo bombeiro tem acesso ao grau hierárquico superior.
Ou seja, você tem o direito de ser promovido ao próximo grau hierárquico durante o exercício do seu serviço, que é o que a gente chama de carreira. Durante a carreira, você tem o direito de ser promovido. Qual que é a finalidade dessa promoção? É selecionar bombeiro para exercício de funções de grau hierárquico superior. Junto com a promoção, vem a função. Quando um primeiro-tenente é promovido a capitão, ele vai ter o direito de exercer também aquela nova função de capitão, por exemplo, comandar companhias, estar à frente de atividades que ele, como tenente, não poderia. E aí a promoção, ela seleciona o bombeiro militar que vai se adequar, que é capaz de exercer aquela função, para que não fique uma função vaga. O planejamento da carreira dos bombeiros é a atribuição do comandante-geral. Então, quem organiza, quem gerencia, quem estabelece prazos, quem define a quantidade de vagas é o comandante-geral. Isso tanto faz para praça quanto para oficial. Ah, mas lá não fala que é o governador. Não, peraí. Quando vai ser promovido, o comandante-geral estabelece as regras, como que vai ser a dinâmica da promoção. Um oficial que vai ser promovido é selecionado. Aí quem que assina a promoção dele? Aí já não é o comandante-geral. Vai ser o governador. No caso da praça, sim. Quais são os critérios de promoção? Isso aqui é fundamental que todo mundo saiba. Primeiro, antiguidade. Lembra lá que a gente definia antiguidade? Lá na aula 2 a gente viu como que define a antiguidade. Ninguém é igual a ninguém na hierarquia. O soldado não é igual ao outro. Então, você vai ser promovido por antiguidade. O que significa isso? Tem 10 vagas para promoção para subtenente. 10 vagas. Vai lá, pega todos os primeiros sargentos que podem concorrer, que já têm os requisitos, e dessas 10 vagas, as de antiguidade, vai pegar quem que é o sargento mais antigo. Ah, é o sargento fulano. Pronto, uma vaga é sua. E até cumprir, fechar todas as vagas. E também tem o critério de merecimento. Ah, tem 10 vagas para promoção. Vão ser 7 por antiguidade e 3 por merecimento. O que é merecimento? Vai fazer uma avaliação da carreira, da ficha do militar, ver os elogios, ver as condecorações, os cursos que ele fez, e vão definir uma nova lista. Uma lista que não vai ser por antiguidade, mas quem tem a maior nota por merecimento. Então, das 10 vagas que a gente tinha, 7 são por antiguidade. Pega lá os sargentos que podem, quem que entrou primeiro? Fulano. Quem que é mais antigo? Quem que é o segundo? E ele ocupa 7 vagas. E faz lá os critérios de merecimento e deixa 3 vagas para aqueles que têm a maior nota de merecimento. Nem sempre, quase sempre, vai coincidir a antiguidade com o merecimento. Às vezes o mais antigo não é o que tem a maior nota de merecimento, nem vice-versa. Esses são os dois que a gente tem corriqueiramente. São os 2 critérios utilizados corriqueiramente para promoção. Existem as exceções. Quais são? Bravura. Quando o militar ele pratica uma ação acima da média, acima do esperado, acima de sua capacidade, e mediante um processo de avaliação, é identificado que aquele processo é um ato de bravura, ele merece ser promovido por isso. Aí ele vai passar para o grau superior, independente de ter vaga, não precisa ter vaga, e ele é promovido por bravura. Da mesma forma, promoção pós-mortem. O militar morreu em serviço, prestando serviço, ele vai ser promovido um posto acima, independente de ter vaga, mediante também um processo. Antes da gente continuar, eu quero voltar aqui no auxílio invalidez. A gente falou, Rafael, o bombeiro militar que sofreu um acidente no horário de folga, ele foi considerado incapaz porque ele perdeu as pernas, e ele vai receber um auxílio que é proporcional ao tempo de serviço que ele tem, correto? Correto. Agora, se ele estiver em serviço durante uma ocorrência,
ou deslocando para uma ocorrência, a viatura sofre um acidente, o militar fica paralítico, e ele vai receber auxílio invalidez? Não. Ele é reformado e ele recebe o soldo integral. Nesse caso, quando a causa da incapacidade ou da aposentadoria é o serviço do Corpo de Bombeiros, não é auxílio invalidez. Ele vai receber o salário integral, tá? Nesse caso aqui do pós-mortem, se o bombeiro militar morrer em serviço, ele tem direito à promoção, e a pensão que gera a morte dele, ela é integral relativa ao salário do cargo que ele ocupa após a morte. Tá ok? Agora, se o bombeiro morre por causas não relacionadas ao serviço ou não foi durante o serviço, o salário dele vai ser também proporcional. A pensão que ele gera para o seu dependente também é proporcional. Por fim, o último critério que a gente tem aqui para a promoção é o ressarcimento de preterição. E isso é excepcional. O que é ressarcimento de preterição? Traduzindo, ressarcir é dar de volta, é devolver algo que deixou de ser dado. Por exemplo, você bateu o carro e você... A causa do acidente não foi você, foi outra pessoa. Ela vem e te ressarce o prejuízo. Ela manda consertar o seu carro. Por quê? Não foi responsabilidade sua. Então vai te devolver alguma coisa. E preterição? Preterir é deixar de escolher. Vamos supor que o seu pai preteriu você em relação ao seu irmão. Ele preferiu escolher você em relação ao seu irmão para fazer uma determinada coisa. Então, quando você tem um ressarcimento de preterição, significa o seguinte, para ficar bem claro. Um bombeiro militar, ele poderia ser promovido por antiguidade, mas por algum motivo ele não entrou no quadro, ou houve um processo judicial ou um recurso que retirou o quadro dele. Alguém veio, entrou com um recurso, falou, não, eu sou mais antigo, por isso, e foi acatado. Depois, verificou-se que isso foi um erro. Isso vale também para o merecimento. Na contagem do ponto, nós tínhamos 3 vagas, o militar ficou em quarto. Ele é o quarto colocado. Ou seja, ele não conseguiu entrar para as 3 vagas de merecimento. Mas depois ele percebe que houve um erro e ele entra com recurso, a promoção já aconteceu, ele ficou fora. Ele entra com o recurso e fala, não, mas espera aí, esse ponto meu deixou de ser contado e eu não era o quarto, eu era o segundo. Ou seja, eu teria que ter sido promovido lá nas 3 vagas de merecimento. Então, ele vai ser promovido imediatamente, que é o que chama de ressarcimento de preterição, quer dizer, vou devolver a sua, deixar de ter sido escolhido, a sua preterição, você foi preterido e eu vou devolver isso para você. Esse é o ressarcimento de preterição. Então, vamos agora simplificar 5 critérios para promoção. Os 2 que são normais, regulares. Antiguidade, merecimento. Os outros 3, bravura. O cara fez um ato que merece ser promovido. Pós-mortem, após morrer, ele é promovido ao posto superior. Isso no caso de morte em serviço bombeiro, não é a morte fora do bombeiro. E ressarcimento de preterição, quando ele devia ter sido promovido, não foi, mas posteriormente ele provou que deveria e ele é recolocado naquela condição. Bom, para finalizar daqui a pouco, essa aula já está terminando, nós vamos falar dos afastamentos. É um direito do bombeiro militar ter os seus afastamentos. Eles são bem simples. Primeiro, direito a núpcias. Primeiro de tudo, férias. Isso aqui é tanto no serviço público quanto privado. 30 dias por ano, é um direito. Depois, núpcias. Se casou, 8 dias. Núpcias, 8 dias. Luto, 8 dias. Não sei se é coincidência, né? Mas tanto núpcia quanto luto é o mesmo tempo de folga de licença, né? Casar é meio que morrer ao mesmo tempo? Não, brincadeira. Então, núpcias, 8 dias, luto, 8 dias. Depois, licença paternidade. Para o estatuto é de 5
dias. Ah, mas tem uma lei federal, tem não sei o quê. Hoje tá... O próprio bombeiro hoje, ele já considera 20 dias. Mas para o estatuto são 5 dias. Ok? Instalação. O que é a licença de instalação? É quando você vai propor de unidade, você está trabalhando em Goiânia, foi transferido para Anápolis, por exemplo. Você tem o direito, lá em Anápolis, de receber uma licença de instalação que pode ser de até 10 dias. Para que você ache uma casa, organize, faça a sua mudança e se prepare para iniciar o serviço normalmente. E também tem a do trânsito. A licença do trânsito é na mesma situação, de transferência de unidade. Só que a de trânsito ela é dada pela unidade que você está saindo. Você foi transferido de Goiânia para Rio Verde. A unidade onde você está, ela pode dar até 30 dias de trânsito lá em Goiânia, para que nesses 30 dias você vá até Rio Verde, encontre uma casa e se prepare para fazer a sua mudança. Você chegou lá em Rio Verde, a unidade de Rio Verde vai te dar a instalação, que é até 10 dias para você fazer essa mudança lá e organizar a sua vida para iniciar o trabalho. Bem claro, a instalação e o trânsito está falando aqui até. Por que até? Porque varia. É o comandante da unidade, de acordo com a distância, com a dificuldade, é que vai definir. Ele não é obrigado a dar 10, nem é obrigado a dar 30. Nos outros 4 casos, férias, núpcias, luto e paternidade, a quantidade de dias já é previamente definida. Tá? Lembrando, todos esses afastamentos, eles são remunerados normalmente. Você ganha seu salário normalmente. Ok? Férias. É obrigatório, é remunerado e é crescido 1/3 do valor que você recebe normalmente, salário, você ganha 1/3 a mais. Quem faz o regulamento dela é o comandante geral. Ela não pode ser prejudicada por nenhuma licença, por estado de guerra, punições ou ato de serviço. Ah, você vai ter que entrar de licença por interesse particular, você não deixa de ter direito às férias que você já adquiriu. Nós estamos em estado de guerra, cancela tudo. Não, você não tem direito à férias porque a gente está em guerra. Nem o estado de guerra retira o direito à férias. A mesma forma, não, você foi punido, você tem que ficar 10 dias prestando serviço de natureza operacional aqui na unidade, e nós vamos colocar esses 10 dias no meio de suas férias. Não pode. Férias é um período de descanso garantido. Ela só pode ser interrompida. Não, você já está tirando as férias. Em caso de segurança nacional, declarou guerra, pode cancelar as férias? Pode, mas depois você continua tendo direito de tirar o resto. Mas você não perde esse direito, que é o que a gente viu agora. Extrema necessidade de serviço. Você está de férias na sua unidade, pega um incêndio gigantesco numa reserva próxima, e está precisando de gente, o seu comandante pode cancelar as férias, já avisa, você retorna para o serviço, e aquele período que falta, você vai ter o direito de tirar ele posteriormente. Você pode interromper para cumprimento de punição de natureza grave. Você fez uma merda muito grande e está de férias. Finalizou o processo, você estava de férias e você tem que cumprir, você vai ter as férias interrompidas, você cumpre a punição, depois você tem o direito de tirar as férias no momento que você parou a quantidade de dias que falta. Internação hospitalar. Você está de férias, você adoeceu, pegou uma gripe, ficou de cama, está em casa, você não pode pedir o cancelamento, você não pode interromper suas férias. Mas você adoeceu, precisou ficar internado, você tem o direito de solicitar imediatamente a interrupção das suas férias, você cessa o seu tratamento. Na hora que você desinternar, você pode ter as férias recomeçadas, ou você pode, após o seu atestado, voltar a trabalhar e, posteriormente, tirar os dias que estão faltando. E também, as férias podem ser interrompidas quando você vai para transferência para inatividade. Tá, beleza. Eu tinha férias para tirar. Comecei 10 dias, aí eu já tenho meu tempo de serviço, saiu minha aposentadoria, cancelou minhas férias depois de 10 dias, ficaram 20 para trás. O que acontece? Aqui nesse dispositivo fala o seguinte: férias devidas e não gozadas, aquelas que você tem direito e não foram utilizadas, integrais ou proporcionais,
serão indenizadas no caso de passagem do bombeiro para inatividade ou seu desligamento, inclusive desligamento, seja voluntário ou não. Vamos traduzir isso daqui? Você está lá, 10 dias de férias, você foi para a reserva, você completou seus 35 anos de serviço, e nas férias você já tinha 10 dias, você ia tirar 30, saiu sua reserva, imediatamente cancelou. Aqueles 20 dias que você tirou, você tem direito a recebê-los como indenização que vai ser calculada pelo serviço de pessoal nosso do Corpo de Bombeiros junto ao Serviço de Administração do Estado. Se você ainda tinha 3, 2, 4 férias que você ainda não tinha tirado, você tinha direito, já acumulou e não tinha tirado, você também tem direito a receber esses valores. Tá? Se você foi desligado do Corpo de Bombeiros, demitido, licenciado, mesmo contra a vontade, aquelas férias que você tinha direito, você tem direito a receber depois. Aqui nos casos anteriores que a gente falou, exceto o cumprimento de punição, os dias restantes que não forem gozados posteriormente serão contados em dobro para fim de passagem para inatividade. Segundo o Estatuto, se você interrompeu as férias por qualquer motivo, seja segurança nacional, extrema necessidade, cumprimento de punição, internação, o cumprimento de punição não, internação e transferência para a inatividade, quando você vai apresentar, esses dias que não foram utilizados, eles podem ser contados em dobro para passar da inatividade. Ou seja, você tem lá 30 dias de férias. Na hora de passar para a inatividade, se não utilizou eles vão ser contados em dobro, eles vão valer 60. É como se você tivesse ficado 2 meses trabalhando. Tá? E aí, vamos falar agora de licença. A gente estava falando de afastamento. É diferente. Agora é licença. O que é a licença? É autorização para afastamento total do serviço em caráter temporário. Ah, mas o afastamento também. Mas o afastamento são situações mais simples. Primeiro, você tem direito à licença especial. Licença para tratar de interesse particular. Tratamento de saúde de pessoa da família, tratamento de saúde própria, e a gestante e adotante tem de criança até 1 ano, tem direito à licença. E a gente vai falar cada uma delas. Então, presta atenção, isso aqui que você tem que saber, são 5 licenças. Primeiro, a licença especial. A cada 5 anos de serviço, ou um quinquênio, e é efetivo serviço. Ah, eu trabalhei 10 anos na iniciativa privada, trouxe meus 10 anos aqui, passei no concurso de bombeiro, eu vou fazer um processo de averbação. O que é averbação? É pegar a sua contribuição lá no serviço civil, trazer para o serviço público e ela vai contar como tempo de serviço para aposentadoria. Então, vamos supor que você tem 5 anos lá de trabalho, lá na empresa tal, chega no bombeiro, entra no bombeiro, você começou a trabalhar agora, mas você averba os seus 5 anos. Então, hoje você já tem 5 anos de serviço. Ele vai contar como um quinquênio? Eu quero a minha licença? Não. Só vale o que é efetivo serviço. É aquele que é trabalhado no bombeiro. Então, a cada 5 anos, você tem 3 meses de licença especial. Você fica afastado totalmente do seu trabalho por 3 meses e continua recebendo por isso. Ah, é igual férias? Não é igual férias. Nas férias, você fica 1 mês afastado, mas você ainda ganha o adicional de 1/3 do seu salário para poder gastar. No caso da licença especial, você não ganha nenhum adicional de salário. Você tem apenas o direito a ficar afastado. Esse afastamento ele é total. Inclusive, se você está ocupando uma função pública, você é exonerado. Tá? A licença ela é requerida pelo bombeiro. O afastamento total requerido pelo bombeiro. As férias, você tem direito. E ponto. Se você não utilizar elas vão começar a acumular. Licença, você tem que requerer. Se você não requerer sua licença, você não tem direito de tirar ela. Isso, inclusive, é juridicamente aceito. Tá? Então, completou 5 anos, você vai fazer requerimento dela. Não quer dizer que você vai tirar. Precisa de ter a possibilidade do serviço que você tire, ter a quantidade de efetivo suficiente e tal, e tal, e tal. Mas se você pediu e foi negado, beleza, não é problema seu. Aquela licença, ela foi requerida. Até se você aposentar e levar ela aposentada sem tirar,
Existem processos hoje que o pessoal entra na justiça contra o Estado para receber esses 3 meses de salário. Tá? Então você tem que requerer afastamento total requerido pelo bombeiro sem interromper a contagem de tempo de serviço. Ah, beleza, eu já tenho 5 anos de efetivo serviço, aí eu vou tirar 3 meses de licença, mas aí vai contar só 5 anos, esses 3 meses. Não conta depois que você voltar e começa a contar de novo. Não, ela faz parte do tempo de serviço. Ela não prejudica e nem é prejudicada por outros afastamentos. Então, você estar de licença não prejudica você tirar outros afastamentos, nem ela vai prejudicar você tirar também um afastamento qualquer. Não, isso significa o quê? Você não pode acumular, por exemplo, estar de licença e tirar férias ao mesmo tempo. Não, é um de cada vez. Depois, a gente tem a licença para tratar de interesse particular. Ela é diferente da licença especial. Por quê? Ela pode ser requisitada a partir de 5 anos de serviço. A partir. Lá na licença especial, a cada 5 anos você tem direito a um afastamento de 3 meses. Quer dizer, aqui, na licença especial, se você tem 10 anos de efetivo serviço, você tem direito a 2 licenças de 3 meses. Se forem 15 anos, 3 e assim por diante. No caso da licença para tratar de interesse particular, você só adquire esse direito a partir de 5 anos de serviço. E o que é essa licença? Você vai pedir para afastar, você fica sem receber salário e você faz o que você quiser da sua vida. Não, eu quero. Ela é de até 2 anos. Você quer, não, vou trabalhar nos Estados Unidos 2 anos. Na hora que vai completar os 2 anos, o que você faz? Você pede para retornar. E aí você retorna para o seu serviço. Mas nesse período que você ficou fora, não contou tempo de serviço para você. Você tem 5 anos de serviço bombeiro. Completou 5 anos, você tem o direito de pedir a licença para tratar de interesse particular. Você pede a licença, fica 1 ano fora. Esse 1 ano fora, você não recebe salário. Você não pode, não tem o direito de prerrogativas mais do bombeiro. E você fica fora. Na hora que você completou 1 ano, você fala, não, eu vou voltar para o bombeiro. E você volta e começa a trabalhar de novo. Vai começar a contar o seu tempo de serviço de novo. Naquele 1 ano que você ficou fora, não contou. Não é 6 anos que você tem. Você tem 5 anos e ficou 1 ano só. Tá? A autorização para afastamento total do serviço temporário, em caráter temporário, quer dizer, ela pode ser interrompida no caso de mobilização de estado de guerra, em estado de emergência, em cumprimento de sentença com restrição de liberdade individual. Então você foi condenado, você estava de licença, e você foi condenado, seja era especial ou interesse particular, ou férias, ou o que seja. Você foi condenado a ficar 2 anos preso, vai interromper e você vai ser preso. Cumprimento de punição disciplinar, a mesma coisa. Incluído em processo criminal ou inquérito policial militar, e a autoridade que está investigando, ela pode requerer a interrupção da sua licença. Então o delegado, você está respondendo um processo civil, o delegado pode requerer a interrupção da sua licença, você retornar ao serviço para que ele tenha mais acesso a você. Da mesma forma no inquérito policial militar. Você cometeu um crime militar, que está sendo investigado por isso, por autoridade dentro do próprio bombeiro, ela pode requisitar que você retorne. Tá? Voltando aqui só um pouquinho, a gente falou aqui, tratamento de saúde da família, ficou fora. Como é que é essa licença para tratamento de saúde da família? Tratamento de saúde da família, os seus dependentes, lembra lá dos seus dependentes, devidamente estabelecidos pelo estatuto, ele precisa estar internado em tratamento de câncer, pode durar 1 mês, 15 dias, 20 dias, uma cirurgia cardíaca, você tem o direito a tirar o afastamento para tratamento de pessoa da família, e você vai acompanhar essa pessoa sem interrupção da sua remuneração do seu salário. Tá? Mas, se ultrapassar um determinado tempo, não conta como tempo de serviço. E isso daqui não está no estatuto, mas são 60 dias por ano. Você pode acompanhar o tratamento da esposa, de um filho, da mãe, desde que seja dependente, de forma presencial e deixar o serviço de lado. Tratamento de saúde própria, aí já é também claro, você vai ser liberado pelo serviço de saúde, você vai se afastar do serviço para tratar da sua saúde, e no caso da gestante, 6 meses, ou adotante, 6 meses.
Finalizando a aula, a gente vai falar agora das prerrogativas, o que elas são. Né? Prerrogativas é aquilo que é inerente à atividade do bombeiro militar. O que são elas? As honras, são prerrogativas, as dignidades, distinções devido aos graus hierárquicos do cargo. Então, de acordo com o seu cargo e grau hierárquico, você tem direito a algumas prerrogativas, a algumas preferências, simplificando. Quais são elas? O uso de títulos, de uniformes, distintivos, as insígnias, emblemas correspondentes ao posto de graduação. Então, aquele fardamento, tudo aquilo que é relativo ao posto, aquela galhardia, o garbo, a beleza do uniforme, tudo aquilo que às vezes a pessoa observa, é uma prerrogativa. Você é militar, é um direito seu ter aquilo. Tá? As honras, quer dizer, ser tratado com distinção, o tratamento e os sinais de respeito assegurados em leis e regulamentos. Então, existem algumas coisas relativas ao cargo, por exemplo, quanto maior o cargo, maior algumas honras você tem direito. Cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em OBM, Organização Bombeiro Militar, cujo comandante, ou chefe, ou diretor, tenha precedência hierárquica sobre o preso. Ou seja, o que é uma das prerrogativas que o militar tem? Ele só pode ficar preso, bombeiro militar, dentro de uma unidade de bombeiro militar. E o comandante daquela unidade tem que ser mais antigo que ele. Isso é a precedência hierárquica. Tem direito a julgamento em foro especial por crimes militares. O cara fez uma merda na rua e brigou com o outro e agrediu. E ele não vai ser julgado pelo militar, não. Ele vai ser julgado na Polícia Civil. Ele pode ficar preso na delegacia só durante o flagrante, depois ele tem que ser entregue para uma unidade de bombeiro militar. A prisão é só em flagrante. Não sendo em flagrante, não pode ser preso. Só pode ficar retido em delegacia ou posto policial durante a lavratura do flagrante. Depois ele tem que ser entregue pela autoridade policial à autoridade do Corpo de Bombeiros responsável pela área. Tá? A autoridade policial que maltratar ou consentir que o bombeiro seja maltratado, que não der o tratamento devido, em razão do seu posto ou da graduação, será responsabilizado por iniciativa do comandante-geral. Então, quem não cumprir isso daí, o comandante-geral pode, por iniciativa, responsabilizar judicialmente aquela autoridade que não cumpriu com essa norma. O comandante-geral pode solicitar reforço policial se houver risco ao bombeiro militar durante um julgamento em foro civil. Tá? Então, tem um julgamento lá no fórum, existe um risco que a população está chateada, quer linchar o bombeiro. O comandante-geral pode solicitar reforço para isso. Os bombeiros da ativa que não estiverem no exercício das suas funções estão dispensados de servir no júri. Então, o bombeiro militar é dispensado de servir no júri. Outra prerrogativa do bombeiro, o uniforme. O uniforme só pode ser utilizado pelo bombeiro militar. Isso dá um problema lascado. Tá? Os uniformes do bombeiro do CBMGO, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos de bombeiros militares. Eu vou para uma festa fantasia, eu vou pôr uma farda do bombeiro, vou comprar uma farda escondida ali na loja que vende, o cara é meu amigo, e vou para a festa fantasia. Você vai se dar mal. Constituem crimes previstos na legislação específica, o desrespeito ou o uso por parte de quem a eles não tem direito. Quer dizer, é crime previsto na legislação própria você utilizar do fardamento do bombeiro, da PM, do exército, quem quer que seja, se você não é integrante daquela corporação. O bombeiro militar pode usar uniforme de qualquer jeito, né? Eu vou pegar meu uniforme, porque eu sou bombeiro, e vou para a igreja, eu vou para a missa. Não, eu vou para a festa. Não, é proibido ao bombeiro militar o uso dos uniformes. Primeiro, fora do serviço ou durante o período de trânsito para o serviço e de volta, né? Mas também em manifestações de caráter político partidário. Agora está na época da eleição, eu vou lá no comício do A ou do B fardado. Não pode, você vai ser responsabilizado administrativamente por isso. No estrangeiro, eu vou lá em Foz do Iguaçu comprar moama, aí eu chego em Foz do Iguaçu, eu sou bombeiro, eu coloco a minha farda e vou atravessar lá para o lado de lá do Paraguai. Você está errado, você vai ser responsabilizado. E detalhe, no estrangeiro, militar
que não tem autorização para estar naquele país, ele costuma ser hostilizado, preso, investigado, porque pode parecer, no caso de espionagem. Lá no Paraguai, a gente já teve problema aqui do Corpo de Bombeiros, a gente teve um evento em Foz do Iguaçu Nacional, que é um seminário de bombeiros, e alguns bombeiros do estado de Goiás usando um agasalho, que é um fardamento, um tipo de fardamento, um agasalho vermelho, escrito bem grande, Bombeiro Militar Estado de Goiás. Atravessaram a Ponte da Amizade a pé, e na hora que eles passaram pelo posto lá de fiscalização do Paraguai, eles foram imediatamente detidos e presos, recolhidos lá numa determinada sala, e foram horas e horas de interrogatório. Por que que eles estavam lá? Cadê a autorização deles para estar lá? Então, assim, no estrangeiro não é permitido o bombeiro militar estar fardado, quando não estiver em atividade que é relacionada à nossa missão. É um evento, é uma competição militar, é um seminário, é um encontro. Está tudo organizado? Sem problema. Pode estar lá se for autorizado. O bombeiro, na inatividade, ele não pode utilizar o fardamento. O fardamento é prerrogativa do militar da ativa. Bombeiro militar reformado da reserva remunerada não utiliza fardamento, exceto se for para uma solenidade de bombeiro militar, que ele foi convidado, cerimônias cívico-comemorativas das grandes datas nacionais, um 7 de setembro, ele vai, pede autorização para o comandante-geral para utilizar o fardamento dele como inativo durante um evento desse, senão ele não pode. Dos uniformes dos bombeiros militares, artigo 74 a 77. Os bombeiros da inatividade, cuja conduta possa ser considerada como ofensiva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes, por decisão do comandante-geral. Então, aquele cara problemático, que causa problema depois que apresentou, ele nem pedindo, se ele for considerado assim, ele vai conseguir o direito de usar o fardamento. O bombeiro fardado tem obrigações correspondentes ao uniforme. Então, o bombeiro está no horário de folga, ele está fardado, ele está indo embora, está indo para o trabalho, ele se depara com uma situação, com um acidente ou com um incêndio, finge que não viu e vai embora, ele está errado. A farda, ela obriga que ele cumpra a sua missão, porque ele está sendo identificado como bombeiro, ele está prejudicando a imagem da corporação se ele não trabalhar. Importante esse final aqui, a última parte dessa aula. É vedada a qualquer civil ou organização civil usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados no Corpo de Bombeiros. Se é proibido a um civil usar a farda do bombeiro sem ter o direito, também não é permitido ele usar uma farda igualzinha e colocar lá assim, bombeiro civil. Não pode, é proibido por lei e dá problema. E esse pessoal costuma ser responsabilizado, é obrigado a retirar o uniforme. Tá? Então tem pessoal aí que trabalha com atividades importantes relacionadas a nossa, ou instituições que são voluntários, que querem usar os nossos símbolos, as nossas imagens ou algo parecido, é proibido. Tá? E as empresas ou entidades que consentirem, quer dizer, que deixarem que usem o uso indevido dos nossos uniformes também são responsáveis. A empresa grande lá, uma usina de álcool, ela contratou brigadistas, que são pessoas que vão exercer dentro daquela empresa a função de combate a incêndio, de prevenção a acidentes, e esses bombeiros eles estão usando uniforme idêntico ou muito parecido com o do bombeiro militar. Tanto as pessoas que estão usando quanto aquela empresa, elas vão ser responsabilizadas por isso. Tá? A gente termina aqui a aula 3, ela ficou um pouco maior, porque eu achei que era um pouco maior, e falta agora para finalizar o estatuto, a aula 4.